O mundo está cercado por engano e muitos trocam a verdade por palavras bonitas sem perceber o risco. A Bíblia já nos alertou: chegará um tempo em que sinais falsos vão enganar multidões. Se não estivermos enraizados na palavra, poderemos acabar caindo nessa armadilha. A única maneira de resistir é ter discernimento, conhecer as Escrituras e fortalecer nossa comunhão com o Senhor. Não adianta apenas seguir líderes carismáticos. Precisamos buscar a verdade de forma profunda. Só assim conseguiremos diferenciar o que vem de Deus do que é ilusão e permanecer firmes diante das mentiras que se espalham. Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12, que diz: A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Paulo alertou os cristãos de Tessalônica sobre o anticristo, que virá com o poder de Satanás, enganando com sinais e milagres falsos aqueles que rejeitam a verdade. Quem escolhe a mentira e recusa a salvação acabará preso nesse engano, e Deus permitirá que sigam por esse caminho até a condenação. O apóstolo queria que a igreja estivesse atenta, firme na fé, sem se deixar levar por ensinos falsos ou aparências enganosas. Esse alerta é mais atual do que nunca, pois o engano já está em ação, preparando o caminho para o anticristo. A inversão de valores e o desprezo pela verdade bíblica deixam isso evidente. Como Deus falou através do profeta Isaías, o mundo tem chamado o mal de bem e o bem de mal. Para não sermos enganados, precisamos estar firmes na palavra e buscar comunhão com o Senhor. Só assim enxergaremos a verdade no meio da ilusão e permaneceremos inabaláveis até a volta de Jesus. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 4 e 5 e de 24 a 25, que dizem: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Nos últimos tempos, o engano crescerá com sinais e milagres falsos, colocando até os escolhidos em perigo. A Bíblia já nos avisou que o espírito do anticristo está agindo, preparando o caminho para a sua chegada. Satanás usará artimanhas sofisticadas para afastar as pessoas da verdade, mas quem ama e busca a palavra estará protegido. Para não cairmos nessa armadilha, precisamos fortalecer nossa comunhão com o Senhor, estudar as Escrituras e desenvolver discernimento espiritual, evitando ser enganados pelas mentiras que se espalharão. O maior perigo não será só a presença do anticristo, mas a disposição das pessoas em rejeitar a verdade e aceitarem aquilo que é mentira. Ele não chegará com violência no início, mas com falsas promessas e sinais atraentes que levarão muitos à perdição. A única defesa será amar a verdade, pois Jesus triunfará e destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. Precisamos valorizar a palavra de Deus acima das ilusões deste mundo para permanecermos firmes até o fim. Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos rejeitam a verdade do Senhor e preferem ouvir líderes que só falam o que agrada, caindo no engano e no afastamento da fé. Precisamos nos perguntar: o que estamos fazendo com a verdade que recebemos? Não podemos tratar a palavra como algo opcional, vivendo entre luz e trevas.
O anticristo não usará força militar logo de cara, mas enganará com mentiras atraentes aqueles que não amam a verdade. Por isso devemos amar e estudar a palavra todos os dias, buscando discernimento espiritual. O perigo do afastamento da fé já está presente em muitas igrejas, e se não estivermos firmes, seremos levados pelo engano. Nossa fé precisa ser fortalecida para resistirmos e permanecermos firmes na verdade de Jesus. Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 4 a 6, que dizem: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Este versículo nos mostra que no fim dos tempos muitos serão enganados pelo poder e pelos sinais do anticristo, tratando-o como a solução para o mundo, sem perceber que ele age com a influência de Satanás. Esse engano será como um remédio falsificado, até parece seguro, mas leva à morte. Quando a verdade é distorcida, o caminho fica aberto para a sua ascensão, ainda mais com a tecnologia ajudando a espalhar mentiras. A única defesa contra esse engano é conhecer e amar a verdade de Jesus, pois só Ele nos dá salvação e discernimento. A história prova que a humanidade sempre troca a verdade por aquilo que parece mais fácil e conveniente. A apostasia começa quando rejeitamos a verdade para seguir aquilo que nos agrada. Para resistirmos, precisamos estar firmes em Jesus, estudando e amando Sua palavra. Só assim saberemos diferenciar o que é santo daquilo que é falso, permanecendo vigilantes e fiéis. O maior perigo não é o anticristo em si, mas a disposição das pessoas em amar a mentira e rejeitar a verdade do Senhor.